Fala pessoal, beleza? Fechamento de mercado, dia 25, né? E algumas possibilidades de leitura para amanhã. Pessoal, o dia de ontem, né, eu fiz o vídeo do fechamento de mercado e tem dias, né, que a gente não tem muita direção, né, a dizer pelo que o preço vem fazendo, né? Tá? E hoje é mais um dia desse, né? Dentro da metodologia do All pessoal, nos livros, se você der certa atenção às entrelinhas, você vai perceber que o All ele, ele trata muito do interesse comprador e interesse vendedor. E em muitos momentos, né, ele trata essa questão aqui, né, que foi aquilo que eu falei no vídeo de ontem. Né? Se eu quero ver o interesse comprador, eu quero que o fechamento da barra ela supere a máxima da barra anterior. Como isso aqui, ó. Tá? O fechamento dessa barra azul aqui foi aqui em cima. Ela fechou bem acima da máxima anterior. Né? Então ela demonstra interesse comprador. Né? Ela demonstra esse interesse. Tá? Aqui no dia de ontem, né, eu falei para vocês que eu não gostei tanto do fechamento, por quê? Porque ele não fechou acima, né? Ele não conseguiu superar a máxima do dia anterior. Né? Ele fez um topo duplo, né, e caiu. Né? E fechou abaixo. Né? E além disso, né, havia dito também, né, que a gente está aqui na região do, né, 38,2, tá, da correção de toda essa perna de baixo. Né? E ele também não conseguiu fechar acima. Ponto positivo que eu havia dito, né, era que a barra do dia de ontem ela pegou impulso, né, na 9 e na 20. E trades que saem das médias geralmente são muito bons. Porém, né, ele não demonstrou esse interesse. Então isso daqui é algo simples, né, que o All traz, né, dentro da sua metodologia, mas que muitas vezes, né, nos auxilia, tá, a ter um pensamento, né, formular uma ideia, né, de leitura. O dia de hoje, pessoal, fecha como um doji no meio da barra. Ele renovou máxima, tá? Conseguiu renovar a máxima aqui hoje, né? Fez uma máxima mais alta, né? Mas volta e fecha dentro, tá? Isso no diário. Ainda nos dando ainda bastante essa ideia de lateralidade. O preço está entre a média de 50 e entre a média de 20 e a 9, né? Então ele está ali meio que numa trap zone, tá? Beleza? Então dentro do diário, né? Olhando apenas o diário, a gente pensa que ainda temos uma possibilidade boa, né, de manter o preço dentro de uma lateralidade, tá? Beleza? Pelo diário, essa lateralidade ainda parece um pouco mais altista, tá, do que baixista. Beleza? Então agora a gente dá uma olhada aqui nos 60 minutos para a gente ter uma noção de um time frame mais próximo, né, daquilo que a gente opera. Né, tá? Então nos 60 minutos, né, você vê que a gente ligou essa máxima a essa outra máxima aqui. Aí o preço, quando ele chegou nessa região, né, ele deu uma travada, né, pessoal? Essa região aqui, né? Que é a região do 38,2 de toda aquela movimentação do diário que você viu. Né? Então agora eu dou um pouco de zoom aqui para a gente poder olhar mais de perto essa movimentação. O dia de hoje, pessoal, de novo, né, um gap de baixo, só que com as médias alinhadas, né? Porque o fechamento do dia de ontem, ele fecha lá em cima, né? Então ele vem testar próximo da região de máxima e fecha aqui, né? Se ele tivesse fechado, né, acima dessas regiões, eu tinha um pouco mais de né, positividade para pensar já numa continuidade imediata. Né? Mas como foi falado lá pelo diário, né, ele fecha no diário sem demonstrar, né, aquele real interesse comprador. Beleza? E hoje a gente teve algo parecido, né, com o dia de ontem. Né? Um gap de baixo, né, dentro do alinhamento de alta dos 60 minutos. Ó, as médias ainda estão abertas, ainda tem alinhamento, né? Tá? A média de 20 ainda continua ascendente, beleza? Então, assim, alguns pontos que às vezes dá para você marcar, né, e ter atenção, por exemplo, se você pode acompanhar os 60 minutos, é, por exemplo, quando o preço testa essas regiões, né, ele está testando a média, ele deixa a possibilidade de um PC de compra, tá? Então ele testou aqui, ó, nesse determinado momento, tá? Vou deixar ele um pouquinho mais fechado para pegar um pouco menos da outra barra, tá? Então ele testa a 20 aqui, nesse momento, ascendente. Tá? E aqui a gente está falando dos 60 minutos. E aqui ele testa
novamente, né? Teve 2 testes da MM20, né? Que gera um setup, tá? Enquanto as médias estiverem abertas, né? Assim, né? Isso aí você tem que ir se acostumando conforme você vai fazendo essa leitura, você vai repetindo, repetindo, até que você, né, consiga, né, concretizar o conhecimento dentro da sua cabeça, visualizando, né, o mesmo momento por várias e várias vezes, tá? O ideal é fazer backtest disso daqui, beleza? De você notar. Isso aqui é um setup, né, que se repete bastante, né, no intraday, e algumas vezes ele dá uns trades bem legais, tá? Então é interessante você observar. Isso aqui às vezes é interessante você observar também, né, pessoal, no diário. Porque vai que o preço vem tocar 20 aqui, vem tocar 20 a 9, né, como ele fez ontem, tá? Se ele rompe com facilidade, é porque o mercado está extremamente vendedor. Mas se ele sente essa região, acaba sendo te dando, né, uma possibilidade de você, por exemplo, pensar numa compra, né, se o preço começa a deixar muitas sombras, começa a deixar gatilhos compradores, né, padrões de compra. Lógico que você aproveita, né, essa região para, por exemplo, pensar numa compra se o preço começa a dar, né, gatilhos e ideias de compra, tá? E aqui, pessoal, né, nos 60 minutos, teve um padrãozinho aqui que é um pouco complicado agora para os compradores, né? Lógico que é o fechamento de hoje. Se a continuidade fosse imediata, eu estaria pensando em vender aqui, tá? Mas amanhã, né, às vezes o mercado abre com novo ânimo, ele abre com gap de alta, né? E o cenário ainda é comprador, tá? Pelas médias, o cenário ainda assim é comprador, tá? Lógico, ele pode vir aqui fazer um teste na 50 de novo, né, como ocorreu aqui. Então, se ele abre com gap de baixa, acaba tendo uma melhor, né, possibilidade agora dele vir testar níveis mais baixos aqui. Por que, né, essa ideia de testar níveis mais baixos? Pessoal, o preço ele veio testar o 38.2, né, pela terceira vez. Uma vez, duas vezes, terceira vez, tá? Terceira vez é uma puxada, duas puxadas, três puxadas. Então aqui eu tenho uma wedge. Outro ponto, né? Essa barra aqui, em determinado momento, né, essa barra aqui, ela tentou romper essa máxima. Tá? Em determinado momento ela esteve toda azul e estava rompendo essa máxima. Estava aqui em cima, bonitona. Né? E de repente os vendedores, né, atuaram. Quem estava comprado também, né, não acreditou nesse rompimento, saiu da operação. Né? Ó, a saída de um comprado é uma venda. Tá? E o preço volta, né, e fecha aqui embaixo, certo? Então ele fecha como um preço de fechamento de reversão, né, que tentou romper a máxima do dia anterior, tá? Essas duas máximas, né? E essa outra barra, né, fechando na sua mínima aqui, se isso daqui fosse ter continuidade imediata, essas duas barras aqui, na tentativa de rompimento de uma máxima, voltando e fechando dessa forma, em cima do 38%, e se isso daqui fosse continuidade imediata, isso daqui é um trap, tá? É um trap na máxima do dia anterior, né? E isso daqui já é o suficiente para a gente pensar em tomar posição de venda aqui, tá? Para pensar numa continuidade, por exemplo, no teste da MM50, tá? Então eu tenho 60 minutos, ó, tem quase 1000 pontos aqui para chegar na MM50, tá? Então seria um trade de venda interessante por conta, né, do preço ter demonstrado essa rejeição no terceiro toque dessa movimentação. Tá? Por ser uma wedge, essa movimentação ela pode vir até um pouco abaixo da 50 ali, muitas vezes no terceiro toque você vê uma movimentação um pouco mais profunda, tá? O alinhamento das médias vai dificultar um pouco isso, né? Então se for descer não vai ser uma descida muito fácil, ainda assim será uma descida mais difícil, tá? Então agora a gente vem aqui para os 5 minutos, né, e dá uma olhada aqui no intraday. Hoje eu postei, né, pessoal, eu acabei não fazendo nada no dia de hoje, né? Por quê? Porque a maior parte do tempo o preço passou andando de lado, tá? Aqui, né, você tem a média móvel de 200, já cortando o preço desde a abertura. E o que você quer ver, né, da média móvel de 200? Você quer ver ela passando abaixo ou passando acima dos preços, né? Ela é uma média longa, né? Então, o ideal é que o preço esteja trabalhando ou acima ou abaixo dessa média, né, dando um suporte ali, mas um pouco distante, tá? Você pode fazer backtest disso, né, observar, né, uma centena de dias. Outro dia lateral, né, ontem, que foi o que a gente havia falado, média de 200 cortando os preços, tá? Aqui a média de 200 passando lá embaixo, um dia mais direcional. Dia anterior,
Média de 200 passando aqui embaixo, o preço chega próximo da média de 200, volta a subir, né? Volta em V, tá? Média de 200 passando aqui em cima, né? O preço sobe, né, com dificuldade, é um canal amplo, complexo, tá? Ele está contra a média móvel de 200, mas está subindo, né? FAB 4, né? Aqui já praticamente alinhado, bem próximo da abertura, né? E o dia desce, né, de maneira, né, deslizando, né? Então, média de 200 passando aqui embaixo, o preço abre no gap, ele acaba subindo, encontra uma resistência, né, e volta, testa a média móvel de 200 e acaba voltando a subir, tá? Então, só para, né, tentar dar uma ideia, né, daquilo que foi falado, a média móvel de 200 passando abaixo do preço, um dia bem direcional, tá? Então, se vocês fizerem backtest, né, média móvel de 200 passando lá embaixo, olha essa subida aqui bem direcional, tá? Média móvel de 200 passando aqui, entrou no FAB 4 quase no começo do dia, uma subida fantástica ali, né? Beleza? Então, é interessante você começar a fazer isso daqui, memorizar parâmetros e padrões, preço abaixo da 200. O que aconteceu mais fácil foi essa descida aqui, tá? De novo aqui a média de 200 acima, o que mais acontece no dia, né? Lógico aqui que teve essa subida bem ampla, mas a princípio o preço desce, tá? E aqui teve essa subida bem forte, depois uma descida, né? Cortando os preços, ó, uma grande lateralidade, tá? Então assim você vai formulando, né, conhecimento, tá? Beleza? Então se você vê às vezes um padrão de reversão com o preço já desde a abertura ali cortando as médias, né? Então você já fica um pouco mais atento, né? Para a possibilidade às vezes de um dia mais lateral, tá? O preço subindo contra 200, afastado das médias, ele sofre, né? Ele vira isso daqui, ó, né? Vira esse emaranhado de candles aqui que praticamente é bem complexo, né, de trabalhar porque você tem que apostar contra, tá? Toda essa movimentação meio que de maneira constante, né? FAB 4, né? Descida mais fácil. FAB 4 a partir daqui, tá? Aqui ele estava em alta, né? Beleza? Então é interessante vocês fazerem backtest para vocês se acostumar, né? A já ter um pensamento formado a partir do momento que você vê algo, tá? Aqui é aquele toque, tá, pessoal, da MM20. Foi nesse momento aqui, tocou a média móvel de 20, né, e depois voltou a subir, lá nos 60 minutos, tá, que a gente havia mostrado. E aqui é aquele segundo toque, tá, da média móvel de 20, né, dos 60 minutos, então ele toca a média móvel de 20, né, e voltou a subir, beleza? No dia de hoje eu falei que eu não fiz nada, tá? Qual que era a minha ideia, tá? Minha ideia era esperar o rompimento, a princípio, do retângulo, tá? Eu coloquei essa máxima aqui como uma máxima relevante. Então ele testou, voltou para dentro da consolidação. Aí ele vinha fazer mínima, voltava para dentro da consolidação. Faz nova mínima, volta para consolidação. Beleza, lateralidade, né? Tava para ter trabalhado, não tava com muito ânimo para pensar em scalp aqui nessas regiões. Acabei não fazendo nada, né? Aqui, tá? Aí eu peguei essas máximas aqui, tá? Essas duas máximas. Deixa eu deixar. Acho que eu vou marcar essa daqui para poder demonstrar aquela questão de ideia de preço para vocês. E peguei essas mínimas aqui embaixo, né? E acabei ligando essas duas mínimas aqui, tá? Então eu fiquei com a ideia do triângulo expandido, né? Que foi a postagem que fiz logo cedo, tá? E se concretizou, né? Só que o que eu queria, né? Eu queria o rompimento dessa região, porque rompimentos, tá, de movimentação geram movimento projetado e geralmente geram alguns movimentos mais amplos, tá? Então eu queria ter assistido esse rompimento de uma forma um pouco mais direta, né? E o preço ele não estava fazendo isso. Em vez disso, o preço ficou mastigando, né, essas tentativas de rompimento aqui, ó. Ou seja, foi um rompimento bem complicado, bem sofrido, ou seja, havia bastante pressão vendedora também, né, pelos pavis aqui demonstrados. Aí de repente veio essa barra aqui, tá? Pensei então uma posição nessa barra, né, aqui, quando o preço fecha, né, queria algo um pouco mais correto, né, então estava observando bastante os 5 minutos. Só que se eu entro aqui, meu stop tem que estar abaixo de algum pivô. Aí o pivô mais perto que tinha aqui era esse aqui, né, e depois tinha esse outro. Então se eu tomo posição aqui, meu stop aqui, ó, 440 pontos.
E eu tinha o fechamento do gap aqui com essa região de resistência por volume bem aqui, tá? Então eu tinha um stop, um alvo de 200 pontos e um stop de 440. Esse risco retorno não foi interessante para mim, então eu acabei não realizando essa entrada. E foi bom não ter entrado também, porque o preço nem atingiu essa região aqui de maneira rápida, né? Acabou nem indo até lá. Depois o preço volta, né? De novo, pessoal, candles fechando dentro dos seus anteriores, sem gaps, né? Rompimentos são revertidos rapidamente. Aí isso aqui é pura característica de lateralidade, média móvel de 50 entrecortando os preços aqui, tá? E aqui o preço se afasta um pouco e o que acontece? Volta de novo com a lateralidade, tá? Volta de novo para essa movimentação aqui. Então hoje foi um dia bem chato, né? Então você teve que esperar bastante. O que eu gostaria de ter visto aqui? Um pullback, né? E testar essa região para ver como é que ia acontecer, porque essa região aqui ainda não foi rompida, né? De fato, tá? Que é aquela máxima lá do diário que a gente deixou, né? Aqui teve notícia, né, pelo visto, né, teve uma movimentação rápida aqui de quase 700 pontos, né, de uma ponta a outra. Não fui ver, tá, pessoal, o que é notícia. Normalmente a notícia acaba nos mostrando ali o que deu de resultado no gráfico, tá? Não olhei o que era do FONC, acho que era a notícia do FONC hoje, mas acabei nem olhando, tá? O que a gente está vendo aqui, né, pessoal? Ó, tentativa de máxima, falhou. Tentativa de mínima, falhou. Tentativa de mínima, de novo, falhou. Voltou para cá para dentro, né? Aqui, ó, tentativa de nova mínima, né? Aqui, volta para dentro. Tentativa de nova mínima e aqui tocou, né? A média móvel de 20, né? Lá nos 60 minutos, tá? Marcação que a gente fez. Tentativa de nova máxima, o preço volta para dentro da região, tá? Então, a única coisa que dava para você fazer aqui era trabalhar em time frames menores, né? Pegando todas essas sombras aqui, né? Essas movimentações de retorno, tá? Beleza? Aí aqui no final da tarde acabou fazendo essa movimentação, eu já estava cansado de acompanhar. Acabei dando uma saída aqui, não vi isso daqui, tá? Isso aqui acho que foi a única movimentação do dia, né? Mais interessante, tá? E o que você precisava ainda, né? A princípio, né? Essa barra aqui que deu gatilho, né? Ela em si realinha as médias. O que você podia esperar, né? Um retorno às médias, tá? Mesmo que você entrasse aqui, tá? Era o mais provável ainda assim, era um retornozinho à média. Por quê? Porque essa barra é uma barra muito ampla. Então barras muito grandes, né? Normalmente acabam gerando um pequeno retorno à média. Então ela gerou uma bandeirinha aqui, né? E depois teve continuidade. Foi testar a máxima, tá? Dos dias anteriores, né? Chegou a dar primeiro alvo desse rompimento de pivô aqui, né? Tá? Rompimento de pivô porque teve um pequeno alinhamento, então você pode trabalhar só esse aqui, tá? O menorzinho aqui. Chegou aqui em cima, né? Deu o primeiro alvo, beleza? Depois, né? Afastado das médias, deixa um preço de fechamento de reversão, né? Aquela movimentação praticamente que a gente está vendo lá nos 60 minutos, tá? Preço de fechamento de reversão com uma barra de ignição, tá? Então, essa movimentação gerou aqui, ó, a possibilidade de trade aqui pelo M5, 270 de stop, né? E 500 de gain, né? Beleza, pessoal? Então o dia de hoje foi isso, né? Como foi falado para vocês, né? Hoje não, tá? Não tem nada aqui. Eu não fiz operações realmente, tá? Vamos dar uma olhadinha aqui no mini dólar. Mini dólar diário, tá? O que havia dito no dia de ontem, né? Inside candles, tá, pessoal? Inside candles é complicado. A gente não fica com a expectativa muito bem formada, né, de algo, tá? A única coisa que eu sei é que ainda é mais provável do preço ainda vir testar ou da média vir testar o preço aqui para que tenha continuidade, por exemplo, numa queda, tá? Uma movimentação de baixa, né? Esse é o mais normal, tá, pessoal, de movimentação do preço. O que a gente trabalha? A gente trabalha parâmetros, né, se acostuma a parâmetros e a gente espera que o preço mantenha algo próximo desses parâmetros, tá? Então ainda é mais provável que o preço, né, ancore na 9 aqui, pegue uma impulsão, né, e venha testar níveis abaixo, tá?
Por enquanto, essa lateralidade aqui também pode gerar só com que a 9, né, venha dia após dia chegando mais próximo do preço aqui, né, e ela pode dar esse amparo ao preço para que ele venha, né, a testar, por exemplo, essa região de volume aqui ou os fundos anteriores aqui, tá? Beleza? Então aqui nos 60 minutos, o que tivemos hoje, né, pessoal? Vamos dar um zoom aqui para a gente trabalhar isso aqui. A princípio tinha marcado essa região aqui, né? Esse topo com esse topo aqui, né? E o preço abre, né, nesse gap de alta, tá? Contra também, né, um excelente alinhamento, né? A gente fala sempre de alinhamento, né? O que seria esse excelente alinhamento? Seria você ver, né, o preço trabalhando de um lado só de todas as médias. Não é o que você está vendo aqui, né? O preço está trabalhando acima da 20, a 9 está abaixo, 50 está aqui em cima, né? Então não é o melhor momento, né, para uma subida já direta, tá? Então mesmo que o preço viesse, né, chegar a testar, por exemplo, a 50, aqui provavelmente ainda teríamos um pullback, né, se o preço quisesse ter continuidade de alta, tá? Quando a gente pensa em lateralidade, né, eu sempre falo para vocês, a gente marca, né, extremos. Então a gente marca a máxima, marca a mínima, para ver, né, o que o preço vai fazer quando ele chega nessas regiões. Se ele rompe e fecha aqui em cima, tá? Aqui também, né, tem a ideia da wedge, né? Essa máxima com essa máxima aqui mais alta, tá? Aqui, né? Essa máxima com essa máxima, chega a essa outra máxima. O wedge são muito interessantes em lateralidades, né, pessoal? Porque elas são a demonstração, né, dos testes de nova máxima, tá? Aqui ele veio testar a nova máxima. Teve sucesso? Não, falhou, voltou e fechou abaixo da 20, tá? Então ele é armadilha, uma galera que gera um bom movimento de baixa, né? Quando os stops são acionados, o preço dá essa possibilidade melhor de queda, tá? Toda a galera que entrou comprada aqui acreditando que isso aqui seria o rompimento. Aí o preço vem depois testar essa nova máxima aqui. Então ele vem testar essa nova máxima, armadilha mais uma galera e acaba gerando um movimento de baixa, tá? E aqui, né, o preço vem testar essa região, né, essa vez, depois ele vem novamente, depois vem novamente, depois vem novamente, e nada de rompimentos, tá? Enquanto isso as médias estão ficando cada vez mais próximas, igual isso daqui, ó. Quando a média de 9 se junta com a média de 20, pessoal, não esperem algo direcional. Não, evitem pensar em comprar nessas regiões, porque o mais provável é que vá falhar. Tá? O preço ele vai levar um tempo até ele se reajustar, até ele abrir essas médias novamente para que consiga, isso porque a gente está falando de 60 minutos, para que o preço finalmente consiga, né, ganhar uma direção. O que foi o fechamento de hoje? Né? Médias, flat e bem próximas. Tá? Então, pelos 60 minutos, a gente de novo, né, mantém aquela ideia de esperar ainda para amanhã uma movimentação de lateralidade. Então, se você está pensando em trabalhar lateralidade, né, o que você faz? Você vai marcar, né, as máximas, essas máximas que não foram rompidas, tá? Essa movimentação, essa mínima. Tá? Se o preço chega de alguma forma aqui nessa região, a gente vai esperar para ver a reação do preço e se ele deixar alguns gatilhos de compra, principalmente se estiver afastado das médias, gerar, né, um bom risco-retorno, né? Claro, né, você precisa de um risco-retorno, você precisa de um determinado espaço, por exemplo, para ele chegar na média móvel de 20. Se ele chega bem esticado, né, se ele chega rápido aqui, ou abre aqui embaixo, né, acaba gerando, né, essa ideia de compra, tá? Aqui no fundo. Por quê? Porque as médias estão flex. Né? Então, que pelos 60 minutos pode haver um retorno, né, até as médias. Aí as médias vão ganhar alinhamento de queda, né, ele retorna até as médias para cair mais, tá? Gap de baixo, interesse vendedor. Gap de alta, interesse comprador. Então ele pode vir fazer um pullback, como ele fez aqui, ó. Aqui abriu no gap de alta. Testou lá em cima, não teve continuidade, voltou, tá? Acabou fazendo um pullback nas médias e voltou a subir. A questão é que ele não tinha, né, ainda assim um bom alinhamento para sustentar essa movimentação, para romper isso daqui. Então o preço ele vai testando. E ele vai fazendo pequenas movimentações até que ele consiga, né, chegar, né, melhor, com mais força, por exemplo, nessas regiões de rompimento. Até então ele não vem renovando mínima. Né? O que ele está fazendo? Ele está deixando fundos mais altos, tá? E aos poucos ele está deixando o que? Topos mais altos, tá? É isso que ele vem fazendo. Então,
ainda é provável que ele venha testar essa movimentação aqui, algo próximo da MM50, tá? É o que ele vem tentando fazer, beleza? E aqui nos 5 minutos, né, você viu algumas movimentações interessantes, tá? Até pensei em vender aqui, mas estava mais focado no índice, acabei não realizando essa venda aqui por região, tá? Porque essa região minha aqui já estava marcada, né? Era essa região de máxima aqui, tá? Essa aqui que eu vou deixar ela com coloração aqui um pouco diferente. Então tinha aqui essa região de topos, né? E o preço veio, abre num gap de alta e já vem testar essas regiões. Por que a ideia de pensar em vendas aqui, pessoal? Né? Até vi a possibilidade, tinha um bom risco-retorno, tá? Aquela mesma questão que eu falei para vocês, ó, o preço estica, chega longe em determinada região de resistência, tá? E ele me deixa aqui um gatilho vendedor, tá? Esse gatilho aqui. E aí, se eu penso em vender aqui, né, eu tenho stop de 12 pontos e tenho um alvo de 13 até a média móvel de 20. Tá? Então, eu tenho risco-retorno, pouquinha coisa melhor do que 1 para 1. Então, pelo menos, eu preciso ter 1 para 1 para pensar em entrar no trade. Aqui tá legal, por quê? Porque eu estou vendo que tem espaço para 20. Ele acabou pagando, né, cerca de 36 pontos. Tá? Pagou pagou uma boa pontuação. Tá? Aí o preço vem, testa a média móvel de 200, fecha o gap aberto, tá, de alta, e deixa essa barra de reversão aqui. Tá? Uma barra de reversão interessante, porém, né, aquela questão de risco-retorno nessa barra aqui ela já não ocorre. Tá? Por quê? Porque ele fecha praticamente abaixo da 20. Então eu não tenho aqui uma boa possibilidade de um risco-retorno, porque assim, eu vi uma perna de baixa bem forte. Tá? Então eu vi que essa movimentação de alta aqui ela falhou. Tá? Eu vi uma outra barra de alta ser revertida logo em seguida. Né? Aí eu vejo mais uma outra barra de alta. Lógico, essa aqui é H1, né? H2, aqui nem chegou a ser H3 porque ela não forma uma nova máxima. Né? Mas, né, o que eu tinha aqui de possibilidade? Né? Eu tinha aqui essa troca de polaridade, né? Uma região de troca de polaridade. E aí isso daqui poderia começar a fazer um pouco mais de sentido. Mas o stop é salgado, né? Ele reverteu aqui, também testou a VWAP do dia anterior, né, pessoal? Tá aqui, ó. Tá marcada aqui. Então ele testa também a VWAP do dia anterior, testa a MM200, até tinha, né, mais suportes aqui embaixo para a gente pensar na movimentação. O que não havia aqui, né, era um bom afastamento, por exemplo, das médias aqui para pensar em entrar nesse trade aqui, tá? Trade complicadinho de entrar aqui pelos 5 minutos, tá? Talvez pelos 2 minutos acompanhando aqui, eu não tava, tá? Então, por isso que eu falei talvez. Vamos até dar uma olhada aqui para ver como é que ficaria isso daqui, tá? Mas aqui acabou pagando bons pontos, tá? 33 pontos para cima. Aí o que o preço faz, pessoal? Vem trabalhar de novo essa região aqui de topo duplo. Só que ao invés de renovar a máxima, ele não renova. Tá? A máxima fica um pouco mais baixa, tá? E a próxima máxima ela é um pouco mais baixa e a próxima máxima é um pouco mais baixa. Aí ele gera uma boa movimentação de baixa, tá? Então aqui você vê uma pequena movimentação dos vendedores. Aqui você já tinha visto, né? Uma ampla movimentação dos vendedores. Aqui você vê uma nova pequena movimentação dos vendedores, tá? E aqui, né? O risco-retorno também não era dos melhores, tá? Para os 5 minutos, tá? Essa venda aqui, o stop seu fica maior do que o seu gain, né, de possibilidade de gain, porque ele poderia fazer isso que ele fez aqui, ó. Tá? Ele poderia repetir, por exemplo, essa movimentação aqui mais uma vez. Né? Ele vem e chega até a média móvel de 20, né? Então só tenho gatilho de venda aqui. Tá? Eu vendo aqui. Meu stop está aqui em cima, né? A princípio meu alvo está aqui na MM20, né? Um pouco abaixo, um pouquinho coisa abaixo. Né? Mas a princípio esse aqui é meu alvo. Por quê? Porque ele pode fazer isso daqui. Ó. E se ele mantém essa estrutura de alta, ele vai dar continuidade. Tá? Aqui no caso ele vem quando ele fecha abaixo aqui, aí eu sei que depois ele pode vir testar 50, né? Elas estão ascendentes e estão afastadas, tá? Mas o preço, né, manteve aquela ideia de lateralidade, né? E em lateralidade ele rompe essas médias
de maneira mais fácil. Aqui é só o horário da notícia também, né, pessoal? E depois o fechamento do dia aqui, né? Tá? O diário também não está muito interessante, né? Para pensar em algo de movimentação de grande continuidade, tá? Então, a ideia é que ainda a gente vai ter a possibilidade de mais dias, né, de lateralidade, tá? Aqui é aquela movimentação dos 2 minutos, tá? Que eu havia dito. Tá? Nos 2 minutos eu também não me sentiria muito confortável também para pegar essa movimentação aqui não. Primeiro porque ele tá aqui com as médias, né, emaranhadas, né? Tá? As médias estavam bem flats, então para entrar aqui tem que entrar ainda mais baixo do que isso daqui, tá? É um stop de 13 pontos para pensar numa lateralidade, às vezes essa lateralidade já testar níveis mais baixos aqui e você ser estopado, tá? Pelo comportamento das médias aqui, para mim não era interessante, uma boa entrada não, era mais fácil entrar por aqui, tá? Depois que veio, já reajustou e manteve o stop aqui embaixo, né? E aqui as médias já estavam abrindo, né? Já estava a favor da 200, então aqui era uma entrada um pouco mais conveniente, tá? 25 pontos, né? E com stop de 5, tá? Beleza? Trades contra a tendência, pessoal, eu falo para vocês, né? Repito que essa ideia, né, dele estar de certa forma afastado, né, das médias, como esse aqui, né, do começo da manhã, tá? Daria para ter pego. Aqui, né, ele até causa, né, um afastamento, né, até amplo das médias, né? Aqui na H1 ele vem falhar e aqui na H2 ele acaba tendo, né, continuidade, beleza? Então para amanhã, pessoal, ainda espero mais um pouco de lateralidade, né? São dias que requer, né, mais paciência, menos operações, mais atenção na leitura, marcações, né, de máximas e mínimas e as marcações de volume, né, pessoal? Atenção, tá? A essas marcações, né? Por quê? Porque muitas vezes, né, elas acabam resultando ali em suportes e resistências, né, principalmente em movimentações laterais, tá? Então, às vezes é até interessante você tirar um pouco o zoom aqui e ver onde é que está alguns suportes e resistências por volume, né? Porque às vezes isso dá uma agilizada bem interessante no dia. Por exemplo, essa marcação aqui, né? Aqui ele tinha essa outra. Aqui agora ele tem essa, tá? E forma outra ali, tá? Então é interessante a gente trabalhar com essas mais recentes da movimentação do preço, tá? Beleza? Mas amanhã ainda temos de novo essa possibilidade de trabalhar esses dias que são bem mais complexos, tá? Beleza, pessoal? Valeu!